Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agrotalento Consultores, em que a gente convida amigos, parceiros, alunos do Agrotalento que trabalham com consultoria. E hoje a gente tem um convidado muito, muito especial, pessoa que eu gosto muito, um amigo aí de longa data, que é um grande parceiro, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho como referência. E ele é um consultor de uma área muito específica, provavelmente é o melhor ou algum dos poucos melhores na área dele, assim, tipo, é realmente o cara número um, assim, de olhar para frente, de ter uma visão estratégica, de entender realmente o que está fazendo, além de ter uma visão de mundo muito interessante. Então, Henrique Teixeira, seja muito bem-vindo, bom demais ter você aqui, prazer ter você aqui participando com a gente, é uma alegria, uma honra ter você conversando, interagindo e inspirando as pessoas. Maravilha, Miguelzão! Estou muito feliz de estar aqui também com vocês, muito feliz com o convite. Miguel também é um cara que eu admiro muito, um excelente profissional, é um cara que é muito importante na minha trajetória, tanto pessoal quanto empresarial e como consultor. E estar aqui é cumprir um pouco dessa missão, da gente poder falar sobre negócios, falar sobre inteligência de negócio na parte digital, de marketing, de um jeito a contribuir, ainda mais nesses momentos, nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias incríveis, se a gente for parar para poder pensar. Então, diga aí, como é que eu posso ajudar? Estou curioso aqui para esse bate-papo aí. Maravilha. Primeira coisa é o seguinte, explica o que o Henrique Teixeira faz aí, porque provavelmente pouca gente conhece que existe pessoas que fazem isso nesse nível. Fazer anúncios na internet é uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas no nível que você faz, o que você faz, acho que é legal você explicar aí basicamente o que é o seu... É muito além de anúncio na internet, né? Então... Tá bom, vamos lá. De forma muito reduzida, muito simples, tá, gente? Ó, sou Henrique Teixeira, como o Miguel introduziu, e eu trabalho com o que a gente chama de tráfego pago, ou seja, fluxo de pessoas na internet através de anúncios. Então, em linhas gerais, é o direcionamento das pessoas. Imagina que na internet são ruas digitais, as pessoas estão passando no feed do Facebook, no feed do Instagram, stories. As pessoas, elas frequentam certos lugares, em mídias sociais ou em sites. Sempre vão ter pessoas que estão pensando por trás como direcionar as pessoas, seja por anúncio, seja por postagens. Então, eu sou um cara que me posiciona nessa parte de inteligência de mercado para negócios digitais na parte de tráfego, ou seja, direcionamento de pessoas para poder frequentar as lojas, frequentar as páginas, frequentar aí os perfis das pessoas. Então, é um trabalho que tem desenvolvido já há mais de 5 anos, e eu sou parado com isso porque eu entendo que a gente está vivendo uma grande transformação digital e todo negócio vai precisar de ter suas portas abertas. E muito mais do que só fazer anúncio, é pensar estrategicamente mesmo essa conversa que você vai ter com as pessoas digitalmente. Então, basicamente é isso. Muito, muito legal essa sua explicação, porque isso leva a gente a lembrar que, assim, cada trabalho, cada especialista, cada área, ela tem uma série de camadas de conhecimento, de habilidades que muitas vezes passam despercebidos. Então, se você está assistindo aqui e faz um negócio totalmente diferente do que o Henrique faz, usa esse comentário que eu vou fazer aqui para pensar sobre as suas camadas, né? Para o Henrique dominar o trabalho dele, que é direcionar fluxo de pessoas online de algum lugar para outro, ou seja, do público, de lugares que ele pode, vamos dizer assim, comprar anúncios, né, para dentro de um site ou dentro de uma loja virtual de alguém. Ele precisa entender de estratégia de marketing, ele precisa entender de psicologia humana, que é altamente relacionado com estratégia de marketing. Ele precisa também entender de matemática. Então, tem várias camadas de coisas que parecem ser meio contraditórias e que não estão no dia a dia das pessoas conectadas, mas que elas precisam conversar. Então, reflita sobre o seu trabalho, a sua área de consultoria, o que você tem, como você junta coisas diferentes. E aí eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando, Henrique, que eu comecei a pensar esses dias, né? Há 2 dias atrás, eu andando, eu tenho o Henrique já veio aqui na minha casa fazer um trabalho, e um dia a gente foi andar à noite, conversou muito à noite, andando aqui no condomínio, né? Inclusive, gente, recomendo, viu? Essas caminhadas com o Miguel, elas valem ouro, viu? É incrível. Não é muito fácil de conseguir, mas geralmente eu ando sozinho, né? E eu brinco que a minha empresa me paga para eu andar, porque quando eu ando, eu tenho boas ideias e cristalizo e sedimento as coisas que eu estou pensando de uma forma muito organizada, né? E há 2 dias atrás eu estava andando e eu falei, bom, agora eu entendi
as coisas que a gente faz aqui, o que é o meu trabalho, e nesse momento de tanta incerteza, de tanta dúvida, de tanto medo, até de pânico, o que é o valor que eu melhor posso trazer para o mercado do agro, que é onde eu mais transito, mas para o mundo como um todo, para o Brasil como um todo. E aí eu cheguei a 3 palavras, que o Henrique não sabe dessas 3 palavras. A primeira palavra é a palavra empreendedor, porque o empreendedor ele age, o empreendedor ele tem iniciativa, o empreendedor tem independência, e o empreendedor ele só é pago depois de gerar valor. Então ele gera valor primeiro e é pago quando e se ele gera valor. Tem que ter isso. Você pode, em outros trabalhos, as pessoas às vezes recebem antecipado, recebe de uma... Agora não, tipo, o seu negócio ele vai para frente, não se você é legal, se você é bacana, se você gosta, mas se você gera valor para o mundo e o mundo te paga por esse valor. Modelo de negócio é como você cria valor, como você entrega valor e como você captura valor. Se você não cria valor, fica muito difícil de capturar valor. Essa é a primeira palavra, empreendedor. A segunda palavra é estratégia, né? Todas as palavras são com E, são 3 E's. Empreendedor, estratégia é a arte do general, né? É você pensar o longo prazo, é você pensar o todo, é você olhar de cima da montanha, é você tomar decisões difíceis, é você conectar pontos que ninguém está vendo, é você fazer as perguntas difíceis e tomar decisão. Então, assim, durante muito tempo eu era adepto do trabalhar duro. Hoje eu sou adepto do trabalhar duro de forma inteligente. Trabalhar duro de forma burra não funciona, né? Pode ser trabalhar infinito duro, sem inteligência, não vai para lugar nenhum. Se você tiver inteligência, o negócio vai para frente. E a terceira palavra é a palavra esperança, né? Que esperança eu aprendi com o nosso amigo Tiago Monteiro, que esperança é a expectativa do bem, né? O oposto de medo, que é a expectativa do mal, esperança é a expectativa do bem, de esperar que o bem vai acontecer. E aí tem uma coisa que eu lembrei de uma coisa que eu gosto muito, que é o paradoxo de Stockdale, que é o militar americano com a mais alta patente, que foi prisioneiro de guerra do Vietnã e sobreviveu. E aí perguntaram para ele qual que era a receita de sobreviver num campo de concentração no Vietnã. Ele falou assim, são 2 coisas. É a capacidade de encarar a realidade nua e crua, ao mesmo tempo que você mantém uma fé inabalável no futuro. Incrível essa combinação, muito poderosa, muito poderosa. Por coincidência, é extremamente adequada para o momento que a gente está vivendo, né? Perfeita. Encarar a realidade nua e crua é ter estratégia. Fé inabalável no futuro é ter esperança. E só fazer essas 2 coisas não resolve se você não agir, que aí entra o empreendedor. De você entrar em ação, de você ter iniciativa, de você fazer acontecer. E então, as pessoas me perguntaram, Miguel, você está preocupado no atual momento? Eu estou preocupado, mas o meu ânimo não diminuiu, a minha força não diminuiu, a minha vontade não diminuiu. E assim, a gente estava até conversando aqui antes de começar a transmitir e gravar, como que a gente vai gerar mais valor nesse momento agora para o mundo, para o mercado, para o agro, na maneira que a gente entende estrategicamente quais são as necessidades mudaram. A necessidade, a fome de valor aumentou hoje. Ou seja, tem mais pessoas precisando do que você pode contribuir no mundo do que tinha semana passada. Quanto maior a dor, maior o cenário conturbado, mais gente precisa de serviços, de coisas acontecendo. Só que são coisas diferentes. Pode ser que não seja a pizza da semana passada, tem que ser uma outra coisa, tem que ter um outro sabor, tem que ter uma outra pegada, né? Então, essa coisa que o Miguel está trazendo é muito incrível mesmo. Só esperança, você vira o doidinho. Ninguém está aqui para ser o doidinho do mercado. Você tem que ter uma ação muito poderosa. O ditado caipira é: fantasiaram ele de anjo e soltaram na procissão. Né? Você não quer ser esse cara, entendeu? Você não quer ser esse cara, porque esse cara é o que mais apanha e mais se ferra, coitado. É isso aí. E também a gente não pode ser só a pessoa que está olhando para a realidade de forma amarga, pessimista, porque esse vai ver o bonde passar. E o que está acontecendo agora, em vários aspectos, é incrível. São um momento de muita dificuldades para as pessoas, mas é um momento de um grande potencial de mudança. E isso não é uma coisa superficial, é profundo. Isso que o Miguel está falando é muito profundo. Presta atenção, gente, porque vale a pena. Inclusive, é novidade para mim também, estou conhecendo agora um pouco dessa metodologia que eu estou trazendo, e conecta muito com coisas que eu tenho que pensar aqui nos negócios que eu atuo, né, nos negócios que eu tenho liderança aqui. Muito bom. Bom, Henrique, quero que você fale um pouco uma coisa que eu acho que é bem interessante,
que é você ajuda, ensina e orienta pessoas a venderem, né? No final das contas, o que a gente precisa é que negócios aconteçam, ao mesmo tempo que você tem uma empresa de consultoria. Empresa de consultoria, você tem que vender um serviço, na maioria das vezes, ele é um serviço que ele é um valor alto, quando você fala, quanto que é a conta que o meu cliente de consultoria vai pagar por ano para mim? É dezenas de milhares de reais ou centenas de milhares de reais. Essa é a conta, né? Essa é a conta que o cliente vai te pagar. Então, você vai ter poucos clientes e você vai ter esses poucos clientes pagando muito para você. E se você quiser organizar direito o negócio de consultoria pode ser um negócio altamente rentável, desde que você tenha uma estrutura que respeite as premissas básicas de negócio de consultoria rentável. Porque, na essência, o negócio de consultoria ele não precisa de uma máquina para você entregar a consultoria, né? No máximo, um computador, um celular, software e tal. Você não precisa de galpões, instalações, não precisa de nada disso, não precisa de nada pesado, vamos dizer assim, né? Você está trabalhando com conhecimento, né? Mas o processo de venda é um processo longo, é um processo complexo, é um valor alto, o ticket é alto. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é interessante a gente conversar aqui, e que uma das coisas que eu me lembrei essa semana, que para mim é uma grande verdade, é que é uma das maneiras mais interessantes de você gerar conhecimento, ou acessar conhecimento e construir conhecimento, é ter conversas provocativas com pessoas que você admira, respeita e gosta no ambiente. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito, muito legal nesse sentido. Quero aprender com você e trocar com você e criar coisas novas com base na nossa conversa. Então, o que a gente pode falar sobre assim, o funil de venda de consultoria, desde o dia que o seu cliente nunca ouviu falar de você até o dia que ele assinou o segundo contrato ou renovou o contrato com você, né? Muito legal. Muito, muito legal, Miguel. Muito legal mesmo, porque a venda de consultoria ela é uma venda complexa, como você pincelou aí, e é uma venda que ela só acontece se você tiver um ingrediente. Existe um ingrediente básico inicial para qualquer jornada de venda de consultoria. E aí é um desafio para todo mundo que estiver assistindo aqui esse programa, né, essa gravação, essa transmissão, tem que ter isso na cabeça. E essa palavra, ela hoje é escassa na internet, essa palavra, esse ingrediente. Eu vou dar um segundo para vocês pensarem e aí eu vou abrir aqui. Vamos ver se alguém vai adivinhar. Se você sabe o que é, escreve aqui embaixo, comenta, que a gente vai poder saber se você vai acertar. Olha só. Posso chutar? Pode chutar. Fala aí, Miguel. A palavra que eu pensei é confiança. É exatamente essa, Miguel. É exatamente essa. Não foi marmelada, não foi marmelada. Eu falei daquele, vai vir uma pegadinha do Henrique. Não combinando isso. Vai vir uma pegadinha do Henrique, ele tá com uma outra coisa aí, eu vou me ferrar nessa história, mas eu vou arriscar assim mesmo. Eu acho que confiança é essencial, E eu brinco que quando eu trabalho com as equipes, com as pessoas que eu trabalho, eu sempre uso o gatilho mental da verdade, né? De ser muito sincero. Então, se o Miguel tivesse falado uma coisa diferente, eu ia na lata falar que não, que era confiança. Sim, claro. Mas é confiança. Ia me zoar ainda, né? Ele ia zoar. É confiança, gente, confiança. Venda de consultoria é confiança. Você só chama alguém que você confia para resolver um problema que você tem, um desafio que você tem. E vamos encarar. Todo trabalho de consultoria, ele parte da realidade, ele parte de um desafio real, de um problema, de uma situação que você quer que ela seja melhor. Existe um estado atual e um estado desejado. Então, a jornada de venda da consultoria, ela é um processo de você transparecer, mostrar, sem sombra de dúvidas, que aquilo que é o estado atual da pessoa vai se transformar no estado desejado que ela quer. Então, se você consegue fazer isso rápido, vai ser um processo mais rápido. Em geral, quando a pessoa não te conhece, vai requerer uma estratégia mesmo, um funil de venda de consultivo. Múltiplos pontos de contato, múltiplas interações que podem acontecer nos mais diferentes meios, né? Mas exatamente. Tem gente chutando aí, falando que você tem que ter 100 contatos com o cliente para ele comprar um negócio de alto valor. Talvez seja 5, talvez seja 10. Não tem uma regra de número de pontos de contato, mas o fato é... Qual é a qualidade desse contato, né? Pode ser uma reunião incrível, que todas as coisas clicam para o cara, né? Exatamente, exatamente. Eu posso até relatar, algum tempo atrás eu tive uma reunião justamente nesse perfil.
Eram clientes que tinham um modelo de negócio muito interessante e clientes com casca grossa, aquele pessoal que conhece muitos negócios, conhece de negócios de larga escala, né, com muito potencial de faturamento, ou seja, não era um cliente fácil, não era um cliente que você já chega com... Era o cliente neném. Autoridade, não era um cliente neném, era um cliente casca grossa. E aí o que aconteceu? Só consegui acessar esse cliente porque eu fui bem indicado por uma pessoa que ele confiava, que a pessoa confiava. Só que isso não garante o fechamento de venda, isso garante só a abertura da porta, né? Abrir a porta. Abrir a porta. E com muita sorte sentar na cadeira. Às vezes você só consegue abrir a porta, às vezes nem direito de sentar você tem se você não faz por onde, não gera desconfiança. E aí, qual que foi a estratégia para poder fechar aquela venda? Primeiro, escuta. Existem alguns elementos para você gerar confiança. Ninguém confia em alguém que só fala. Pode reparar, todas as relações de amizade profunda que você tem, de pessoas que você admira e respeita, elas partem de um princípio de uma escuta atenta, uma escuta real, verdadeira. Isso é parte do diagnóstico. Todo consultor tem que fazer um diagnóstico. Às vezes o diagnóstico é tão simples quando você abrir os dois ouvidos e parar para escutar. Escutar a nuance da voz, escutar o que dói, escutar e enxergar o que a pessoa está expressando. Tem um livro muito interessante que eu recomendo, Miguel, para a gente ler, inclusive depois a gente pode até bater um papo, você já tenha lido, porque você é um cara que tem uma erudição muito maior que a minha. É um cara que era o negociador-chefe da FBI. Chama Never Split the Difference. É um livraço. Esse tá na minha lista aí, falta 6 páginas para começar, cara. É bom? Incrível, incrível, incrível. E um takeaway, uma parte fundamental que eu tirei desse livro que conecta com isso que a gente está falando, é que o negociador-chefe, o cara mais bem-sucedido em negociações de alto perfil, e a gente está falando que muito mais difícil do que você fechar uma consultoria. É negociação com o criminoso que está com... Um terrorista que quer matar os caras do seu país, né? É gente que... Ou seja, é o cenário mais desafiador possível para negociar. A primeira coisa que ele faz é gerar um estado de confiança. E como é que ele faz isso? Entrando em rapport, entrando em conexão. E para entrar em rapport, o que você tem que fazer? Escutar. Você escuta o que a pessoa quer. Eu aprendi com um consultor muito experiente chamado Camurça. Se algum dia ele ver esse vídeo, um abraço, professor Camurça, um cara incrível, um cara que inclusive trabalhou no ramo de agroindústria durante 30 anos, um cara casca grossa de consultoria. Incrível, incrível. O Camurça é um cara genial. E aí o Camurça falava que as pessoas, elas negociam posições, mas elas fecham por causa dos interesses delas. O que é isso? Vai falar de preço, vai falar do benefício tangível, vai falar do que a negociação, você vai falar de pontos que para você é importante. Mas não é o que você fala, é o que está dentro da sua cabeça, o que você realmente quer. Esse é o seu interesse real. Às vezes a pessoa está conversando com você e ela vai confiar em você porque ela se sentiu escutada. Ela vai confiar em você porque ela se sentiu compreendida. Não é o X% de aumento de vendas que realmente vai fazer o clique da confiança. Você pode falar de cases que você teve no passado incríveis, e isso pode não conectar. Sabe aquele cara na festa, ou aquela moça na festa que gosta muito de contar a vantagem? Isso faz pouca diferença para um processo de geração de rapport de confiança. Então, até diminui, né? Até diminui. Então, escuta é muito importante. Depois da escuta muito importante, aí vem a parte que entra, essa parte estratégica, uma parte que o Miguel domina muito bem. Eu aprendi muito com o Miguel a olhar de forma estratégica para o meu negócio, que é o seguinte: você, depois de ter feito esse mapa completo, escutando a pessoa, você vai escolher qual que vai ser a picada que você vai fazer nesse mapa para você chegar onde você quer. Então, ele apresentou um mundo de coisas, o cliente apresentou um mundo de coisas, situações. Você tem que entender qual que é a trilha que leva ao real interesse dele. Qual que é a dor real dele. E aí, quando você contar o case, quando você construir a sua autoridade, quando você der um comentário, você não vai falar de você mesmo. Você vai falar de coisas que você fez com o intuito real de ajudar ele. Ou seja, você constrói a sua autoridade ajudando ele. Essa é matadora. Isso aí é uma estratégia de fechamento de venda consultiva muito poderosa. Porque você não vai se vangloriar, você não vai se posicionar só falando de seus feitos. Você vai pegar situações reais, casos reais que você já possa ter contribuído com outras pessoas,
E às vezes nem é num contexto de uma consultoria formal, pode ter sido num negócio, numa situação que você era até, de repente, trabalhou para alguém, mas que você você entregou o remédio certo para aquela dor que ele tem em outro contexto. Você falou aqui de duas coisas que eu quero reforçar. Primeiro, e é uma das coisas que para mim, assim, eu aprendi tem uma semana que eu aprendi. Eu já sabia, sabe aquele negócio que você já sabia? E aí quando você ouve pela 17ª vez, você fala, cara, eu vou colocar isso em prática essa semana, porque, tipo, tá passando da hora, e aí isso faz todo sentido. Que tem a ver com o escutar, que é o seguinte, os melhores consultores, eles têm uma ferramenta única e proprietária de diagnóstico. Faz todo sentido. E aí, assim, cara, e isso é muito louco, porque, assim, é muito interessante, porque quando você domina a sua área, o seu segmento específico, montar esse diagnóstico é um trabalho, a versão beta dele, a versão 1.0 dele, é um trabalho de muito pouco tempo. Porque você já... Tipo, aquele negócio, Miguel, quanto tempo você gastou para preparar essa palestra? Eu gastei 2 horas e 41 anos. Né? É isso aí. Quanto tempo demorou para você preparar esse diagnóstico aqui? A versão 1.0 vai gastar 2 horas e 41 anos. É isso aí. Só que esse diagnóstico, o que ele é? Você acabou de... Cara, você acabou de vender de novo para mim o diagnóstico. Eu vou fazer a minha ferramenta de diagnóstico, que é diagnóstico é a sua ferramenta mais precisa de escutar. É isso aí. É a estruturação competente da sua escuta. É você usar toda a sua experiência para poder escutar de forma competente, para poder fazer o seu melhor que você pode fazer para escutar. Né? E é interessante porque eu já vi consultores, né? Eu até vou anotar o nome de um cara aqui que eu vou chamar ele para a gente gravar uma aula dele, porque ele foi a primeira pessoa no agro que me falou que antes de visitar qualquer fazenda como consultor, ele mandava um questionário pro cara e que ele só ia lá se o cara respondesse antes. Né? E isso no agro é raríssimo de encontrar. Vou convidar ele para gravar aqui. Então, isso é uma coisa muito interessante de como que eu estruturo e deixo de forma proprietária e única, com a minha pegada, com o meu jeito, com a minha cara, com a minha marca, com os meus valores, com o meu conhecimento, com a minha experiência, o meu assessment tool, né, a minha ferramenta de diagnóstico, ela é a mais precisa possível e mais alinhada com quem eu sou, com os meus valores, com o que eu faço, né? Isso, puxa, bateu muito com o que a gente falou aqui, cara, que legal. É muito bom porque a gente está realmente assim, construindo em tempo real coisas novas aqui ao conversar. A segunda coisa que você me falou, contando do seu professor ou seu amigo Camurça, né? Camurça que chama? Camurça, exatamente. Não é veludo não, é Camurça mesmo. Do Camurça. Posições versus interesses, eu me lembrei de um negócio que para mim é uma das coisas mais brilhantes e simples de marketing, que é o conceito lá do Story Brand, do Don Miller, que ele fala que o cliente ele tem 3 desafios. Ele tem o desafio externo, interno e filosófico. E a maioria das empresas vendem só para o externo. O externo é como que eu faço o meu boi ganhar mais peso, como que eu lucro mais no confinamento, como que eu faço o meu manejo de pasto ser melhor, como que eu melhoro a minha plantação de soja, como que eu vendo mais na minha loja online. Tipo, isso é o externo, como que eu faturo mais, como eu economizo, como eu ganho dinheiro, como eu fico rico e tal. Só que isso, a pessoa está buscando isso porque ela tem um problema que ela precisa resolver ou ela tem um norte que ela quer alcançar. Ela quer sair de um lugar e ir para outro, né? Quer sair do inferno e ir para o céu, e quando você tem um inferno específico e um céu específico. Só que quando ela está na situação ruim, que é uma situação externa específica, e ela quer ir para um desejo específico externo, ela se sente de uma determinada forma na situação atual, e ela quer ir para um outro lugar em que ela vai se sentir de forma diferente. Então, ela compra o externo para gerar o resultado interno. E aí, a terceira coisa, que é uma outra camada muito interessante, é que cada segmento de mercado tem uma filosofia, no sentido de que a maneira de você explicar por exemplo, qual que é o desafio filosófico do produtor? Você pode... A maneira de responder isso qual que é a frase que o seu cliente falaria? Por exemplo, todo produtor merece... O que ele merece? O que é justo?
né? Ou então, não é justo que todo produtor tenha que passar por tanta dificuldade. Então, o desafio filosófico do produtor tem a ver com incerteza de uma série de riscos que ele tem que apostar e acreditar e ter esperança. E tem o risco climático, tem o risco econômico, tem o risco de produção, tem o risco de mercado, tem o risco de crise, tem o risco de mercado fechar e abrir, tem o risco sanitário. Pô, não é justo que o produtor trabalhe tanto, se arrisque tanto, invista tanto e coloque todo o patrimônio, todo o trabalho, toda a energia e tenha um negócio tão exposto a risco. Isso é uma das coisas. Ou então eu trabalhei a vida inteira na minha fazenda, vem um pessoal e invade a minha fazenda. Isso não é justo, filosoficamente. Então, você entender os desafios externos, que são óbvios, internos, que é como o cara se sente em relação àquele desafio externo, e o desafio filosófico, é uma maneira muito rica e interessante de você dominar e entender o seu mercado específico. Porque a maioria das pessoas, vendendo coisas mesmo de alto valor, elas estão falando só do desafio externo, né? Uau, faz todo sentido, todo sentido. E isso me lembra também a razão, né, o porquê do Simon Sinek, né? O desafio filosófico tem muito a ver com esse porquê profundo que as pessoas estão procurando a gente, estão procurando um consultor, estão procurando atender, servir. Então, faz muito, muito sentido se conectar com essa raiz profunda, que aí fica muito simples, muito fácil de você criar rapport, de você conectar, de você gerar confiança. Se a gente está lutando a serviço da mesma razão, com o mesmo porquê, para poder combater o mesmo inimigo comum, nós somos aliados. E a confiança ela é quase que instantânea que é gerada. Se você está ombro a ombro com aquele produtor, para poder combater, por exemplo, essa questão da incerteza do mundo do agronegócio, ele sabe que você é um colega de trincheira, que você também está com ele. Então fica muito mais fácil você se conectar. Que é uma coisa, isso é a maneira de eu explicar isso, concordo muito com isso. E assim, é uma alegria, inclusive, isso é dos dois lados, porque funciona muito bem para fazer negócios. E quando você consegue fazer isso de uma forma verdadeira, a sua vida fica muito mais interessante, rica e proveitosa, que é quando você consegue, de forma íntegra e verdadeira, se conectar com o seu cliente na essência. Uau. Não é uma coisa de cabeça, não é uma coisa de coração, é uma coisa de essência, uma coisa de alma, uma coisa de que você, na essência, você mais acredita. A sua filosofia de vida se conecta com a filosofia de vida daquela pessoa. Eu assisti uma aula essa semana que eu achei muito, muito interessante de um cara que escreveu um livro sobre marketing, mas que na essência é sobre filosofia de vida, que é Your Stand is Your Brand. Eu vi o keynote dele, a palestra dele, e comprei o livro, está para eu escutar ainda essa semana. Mas é assim, a sua marca, a marca da sua empresa, do seu negócio, a sua marca pessoal, a sua marca da sua consultoria o Your Stand é o que você defende, né? Qual que é a sua pelo que você luta, pelo que você finca uma bandeira. Qual posição você ocupa no mundo, né? Que lugar que você está ocupando no mundo, para onde você está olhando. Isso, né? Que stand é onde você está, né? Então, que lugar você está ocupando no mundo, aonde você se ocupa no mundo e se apresenta para o mundo. Isso é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que o mundo pede muito isso é escasso e raro hoje. E aí esse cara dá uma palestra inteira, e eu quero ler o livro para ir mais a fundo, mas falando assim, toda vez que a sua filosofia, que é os seus valores mais fortes, estão desalinhados com o seu trabalho não vai para frente, né? E aí isso tem a ver, e aí quando você consegue alinhar o seu trabalho com a sua filosofia, com a sua essência, com a sua posição no mundo, de uma forma poderosa, íntegra, verdadeira e de verdade, né? E aí você ainda se conecta com pessoas que estão nessa mesma busca, cara, é muito incrível, muito poderoso, porque fica fácil trabalhar, né? Fica interessante trabalhar, fica rico trabalhar. Isso é muito, muito bacana, né? E você sabe que você está me lembrando também de um momento que eu vivi quando eu comecei nessa carreira de consultor lá atrás, Miguel. É muito poderoso o que você falou mesmo. Veja, talvez vocês já passaram por isso ou já vão passar por isso em algum momento. Quando a gente busca ocupar um lugar no mundo genuíno, quando a gente olha para dentro e faz esse movimento que o Miguel está propondo, provavelmente você vai sentir um medinho. Porque você fica nu. Se você ocupa uma posição genuína,
você está mandando uma mensagem para o mundo, um statement, uma mensagem para o mundo que você é aquilo. E quando você é alguma coisa, você, ao mesmo tempo, não é várias outras coisas. Sim, você disse não para 200 coisas, né? Para 200 coisas. E aí, esse momento, eu acredito profundamente que é até um arquétipo que você vai encontrar na Bíblia, em vários textos sagrados, que é o momento da hora da verdade. Aquela hora que Cristo está na cruz e fala, meu pai, por que me abandonaste? Aquilo ali é muito profundo. Você está assumindo uma posição, carregando a sua cruz, assumindo uma posição no mundo. E quando você passa por isso, você é transformado. Você vira uma outra coisa muito poderosa. Porque aí você descobre para que você veio, para que você nasceu, para quem você vai servir, de que você é feito. E isso não é mentalidade superficial, é coisa muito profunda. E assumir um lugar no mundo é dizer não para as outras coisas. Você vai passar por isso de forma solitária, mas somente passando por isso de forma solitária que você vai encontrar os seus pares. As pessoas que se conectam também com aquilo, que elas vão te enxergar. É como se fosse uma passagem mesmo de bastão. Você assume uma posição, então você é isso. Então, todo mundo que se conecta a isso vai te enxergar e você começa a abrir novos mares, a acessar clientes fantásticos. Só dessa forma que você vai achar o cliente ideal que você pode melhor servir. Enquanto você não assumir um lugar, você sempre vai estar mais ou menos desconectado. Se você conecta em alguma coisa, mas você se conecta de forma profunda em outra, vale a pena ser verdadeiro com a sua essência. E vale a pena respeitar de forma verdadeira e profissional e amorosa a essência do seu cliente, né? Um encontro de verdade, um momento de verdade. Muito legal. Henrique, você está falando uma coisa assim, está me vindo aqui insights aqui, porque a gente estava falando de confiança, né? A gente começou falando sobre confiança. O que eu ia te perguntar aqui para frente era, quais são as coisas que a gente pode fazer para aumentar a confiança? Só que a gente foi numa coisa tão na essência que quando você está falando de um lugar, de onde você está no mundo de verdade, que a sua essência, o essencial em você está se expressando, o mais importante, valioso de você estar se expressando de uma forma íntegra, ou seja, íntegra vem de inteiro, né? Você por inteiro está se expressando isso. Cara, isso é a essência de confiança. Total. Porque quando você não está assim, o outro lado, ele não entende, ele não explica, ele não consegue descrever, mas ele não compra, ele não conecta, ele não clica, ele tipo, eu achei melhor economizar, eu achei que agora não era o lugar, o momento de fazer esse investimento, eu acho que é melhor eu pesquisar mais, eu acho que eu preciso contratar alguém, mas na real mesmo, é que você está gaguejando por dentro, você está tremendo por dentro, tem alguma coisa sua que está aquele impasse de vai, não vai. E aí não fecha, não conecta. Eu falo assim, isso aí cheira, isso aí tá no cheiro, né? Faz todo sentido. Isso aí é igual montar um cavalo bravo, mal domado, com medo. Se você vai subir num cavalo mal domado, com medo, ele fareja a sua insegurança e te joga no chão. Quem passou por isso, né? Quem é da roça ou tem fazenda, sabe. Um cavalo mal domado, um cavalo poderoso, um garanhão, dá gosto de você montar nele e tomar posse e controlar ele. Você só consegue fazer isso com firmeza, com de caráter, com integridade. Vai com mais ou menos para você ver. Bicho, e ao mesmo tempo, assim, esse cavalo está dentro da gente também, né? Ele é interno. São, né, a nossa essência, nossas emoções. Quando você falou isso, eu lembrei um aprendizado que eu tive com Jordan Peterson, aquele cara que escreveu o 12 Rules for Life, né, 12 regras para a vida, um cara incrível, psicólogo cognitivo. Ele estava falando sobre a evolução nossa do nosso sistema ocular, que a gente evoluiu para ter branco nos olhos, para a gente poder reconhecer no outro para onde que ele está olhando. A gente aprendeu a ver e ter essa conformação de primatas, que você vê o branco dos olhos, né, que é muito característico do ser humano, porque a gente confia em quem a gente sabe para onde a pessoa está olhando. Se a pessoa está olhando de forma muito firme para um lugar e você sabe qual é a intenção dela de movimento, então assumir um lugar no mundo é você ter essa firmeza de olhar. Você olhar para um lugar que você realmente quer ir. Quando a pessoa está insegura, ela não firma o olhar, ela vagueia, ela gagueja, ela hesita. Hesitação é o antídoto da confiança. Confiança, ela requer firmeza. E tem igual como é que as coisas se conectam, né? Tem tudo a ver com isso que o Miguel acabou de falar. Muito interessante. Muito. Esse negócio, isso tem a ver com confiança. Você está falando assim, se eu consigo... Para onde o meu consultor está olhando? Eu consigo enxergar para onde ele está olhando? Porque quando você falou confiança lá atrás, eu anotei aqui que para mim o termo mais poderoso que exemplifica, ou que descreve
o melhor posicionamento de mercado que alguém pode ter, em especial um consultor, é o de conselheiro confiável. E o conselheiro confiável, a palavra em si, o termo em si já diz, né? Conselheiro é quem? Quem é capaz de dar conselhos. Então, ele precisa ter competência para dar conselhos naquele assunto. Mas é muito mais do que isso, né? Porque quanto mais conselheiro você tem não só uma competência técnica específica num tema, mas você tem uma visão de mundo e um entendimento filosófico de como as coisas funcionam, que te dão qualificação para dar conselhos, porque aquela pessoa quer... Eu quero escutar o que o Miguel está pensando, eu quero escutar o que o Henrique pensa sobre tal assunto, não porque ele estudou, fez PhD naquele tema específico, mas porque o Henrique tem uma visão de mundo, um entendimento de mundo, um olhar no mundo que eu quero beber nessa fonte. E o confiável é justamente ele está olhando para o lugar que não é só dele, que não é só para ele, né? O que ele está olhando ali não é só para... O Miguel está dando esse conselho aqui, por mais que todo mundo tenha um viés, isso é uma das coisas que foi mais interessante de ensinar isso para as pessoas e de trazer a clareza e a visibilidade para isso, que quando a pessoa entende que todo mundo que ela está se relacionando de alguma forma tem viés, e uns têm mais viés do que outros, né? E quando você entende e começa a mapear os diferentes, né, qual que é o viés de cada um, você consegue entender mais se você pode confiar ou não ali, ou quanto de desconto você tem que dar, ou quanto de contrabalanço você tem que dar. Mas se a pessoa está olhando para um lado, vamos dizer assim, que te defende, né, é isso aí. Eu posso confiar. Né? Então, é a competência e muitas vezes a pessoa se engana porque ela acha que quanto mais competência eu tiver, vai resolver, né? E muitas vezes até a gente compra alguma coisa de alguém que tem alta competência, mas compra com gosto amargo na boca. Com baixo retorno. Ou seja, a competência isolada, ela não dá garantia de remédio, de curar aquela dor que a pessoa tem quando te procura como consultor. A competência, ela é uma pré-condição. Você tem que ser perito. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Paulo Vieira, incrível. Eu tenho a oportunidade de trabalhar próximo dele hoje em dia. Aprender a ser perito no que você faz. Mas isso é só a carteira de habilitação. Você confiar naquela pessoa para ser seu motorista vai do atitudinal dela. Não é a competência técnica ou a perícia específica. É você saber que aquela pessoa de fato está olhando para um lugar melhor para você, para o seu negócio, para o mundo. Né? Então, faz todo sentido. Todo sentido. É muito, muito legal isso. Muito bom. Falando de confiança, o que mais que a gente pode pensar de coisas para... Um dos conceitos que eu gosto muito de trabalhar é inventário de ativos. Né? Inventário de ativos geralmente você faz numa empresa. Então vamos lá inventariar todos os ativos. Quais são os imóveis, quais são as fazendas, quanto de gado tem, quais as máquinas, tem coisas que tem uma plaquinha de inventário de cada cadeira, de cada mesa que aquela estrutura tem, né? Mas eu uso esse mesmo conceito para pensar em inventário de um profissional, de uma pessoa, né? Que são ativos intangíveis, que tem experiência, relacionamento, competência, histórico, reputação, credibilidade, né? Tem uma série de coisas. Então, eu gosto muito de entender, quando você vê alguém fazendo sucesso, tendo resultado, primeiro, é uma série, um inventário de ativos combinados, um inventário de ativos específico, né? Aquela pessoa tem ativos específicos e valiosos, e aqueles ativos estão ativos, né? Eles estão funcionando como uma máquina dentro de uma fábrica. Se ela estiver desligada, ela não vale nada, ela não produz nada. Ela tem que estar ativa, ligada, funcionando, e ela tem que estar interconectada entre esses ativos. Então, eu sempre procuro, quando eu estou analisando, entendendo alguma situação, alguma empresa, algum negócio, quais são os ativos que tem em jogo e como é que eles podem ser rearranjados de uma forma que seja mais eficaz, né? E à medida que o mundo muda, a gente está falando de um momento agora que o mundo está meio chacoalhado, né? A gente não sabe quanto que daqui a 2 semanas vai estar diferente de acordo com o que a gente está prevendo, mas está num momento de muita incerteza, e nesse momento de incerteza, vamos dizer, a combinação de ativos ela se torna diferente. Mas o que a gente pode pensar de ativos que geram confiança
que você acha interessante colocar aqui, ou se você quiser comentar em cima disso que eu estou falando aqui. Show de bola. Essa foi um comentário, uma pergunta complexa e muito interessante, né? A gente está falando, compreendendo o que você falou, a gente está falando de um cenário de incerteza, de mudança, e a gente está falando de um inventário de ativos que cada um tem e como melhor aplicar eles nesse cenário para poder gerar essa confiança, poder fazer o seu trabalho consultivo, poder continuar sendo relevante nessa situação que está mudando muito. E aí, pensando junto com vocês, pensando junto contigo, Miguel, uma coisa que eu aprendi com você é ter muita clareza justamente da posição que eu ocupo no mundo. Todo consultor deveria fazer consultoria também, deveria ter consultores e conselheiros confiáveis, né? O Miguel, por exemplo, já é um conselheiro confiável que eu tenho para mim. E aí, uma das coisas que aprendi com você foi isso, ocupar esse lugar de forma genuína. E hoje, todo mundo tem um ativo muito importante de visão de mundo. Se você está vivendo esse momento, tem um negócio, está passando por essas experiências da pandemia, coronavírus, está vivendo essa situação atual, ou outras situações, porque devem ter que estar... Na verdade, qualquer situação que traz incerteza, angústia, mudança, uma mudança que vem... Né? O coronavírus é uma expressão poderosa disso, né? Exatamente, e não é a primeira, nem vai ser a última, e são movimentos que acontecem no mundo, inclusive... Quem quiser aprofundar no assunto, vale a pena ler Cisne Negro, do Nicholas Taleb, que é incrível, que fala um pouco dessas coisas que acontecem e que não são previstas e que reordenam tudo, né? Bom, mas todo mundo tem um ativo interno de visão, de futuro, de visão de mundo, de capacidade de conectar os pontos. Uma das coisas mais bonitas assim, que a gente pode fazer é conectar os pontos, é compartilhar como a gente conecta os nossos pontos. E aí, hoje, todos nós estamos mudando de escritório, nós estamos mudando os nossos espaços. Quando a pessoa tem que ficar mais em casa por uma determinada situação, ela necessariamente vai frequentar outras ruas. Ela vai deixar, às vezes, de ir numa rua fisicamente e vai começar a frequentar outras ruas. E que rua é essa? É uma rua digital, né? É uma rua digital. Todo mundo que está em casa ou vai estar assistindo um noticiário repetitivo. E essas ruas, você pode estar andando por ruas muito perigosas, da sanidade mental, né, da sua vida. Exatamente. Andando em ruas sem cuidado, né? Você está dentro de casa andando por ruas terríveis. Eu digo até que é um beco, né? Porque não tem a saída, você fica sempre batendo na mesma parede. Mas, em geral, a pessoa vai estar exposta a feed de rede social, a internet, a lugares que ela vai remotamente encontrar com outras pessoas. É isso que acontece. Quando a pessoa começa a ter mais tempo, ficar mais em casa, ela vai acabar se ocupando de ficar disponível na internet, para poder, seja comentar num feed, ver um vídeo, enfim, interagir. E se você tem esse ativo de visão de mundo que é único, é até uma responsabilidade social sua, e eu não estou falando nada de filosofia socialista não, tá, gente? Não me confundam, eu sou um capitalista muito convicto, tá? Eu adoro ganhar dinheiro e adoro ser útil para os outros. O que é capital? É você gerar valor no mundo e você ter trocas em cima desse valor que você está gerando, né? Nada mais justo. Então, se você tem essa visão de mundo que é única, que gera valor para as pessoas, faz parte você usar esse ativo seu agora para justamente se posicionar, comentar, conectar esses pontos para outras pessoas que estão vagando nessas ruas digitais e de repente elas não têm líder. Um autor que... E uma coisa interessante, deixa eu fazer um gancho aqui, Henrique, que serve para tudo, inclusive para o trabalho de consultoria, que quando você vai explicar qual é a sua visão de mundo, como você conecta os pontos uma maneira única de conectar os pontos, exige que você reflita e entenda isso. Seja só um repetidor de coisas que você viu, mas que você conecte coisas e com o seu jeito, com o seu caldo, tenha uma visão específica. É a capacidade de síntese. Tem muita gente repassando as coisas, né? Encaminhando as coisas sem ler, sem entender e sem pensar. Você fazer o seu próprio caldo e expressar a sua visão é muito, muito, muito interessante. E aí, isso eu estou falando, eu estou me lembrando de que uma frase que eu gosto muito é que quem escreve pensa. Quem escreve pensa, porque se dá o trabalho para você conseguir escrever um artigo. É impossível você escrever um artigo que faça mínimo sentido sem pensar. Você explicar como você conecta os pontos
É uma maneira, na verdade, isso que é muito interessante, porque explicar como eu conecto os pontos de a minha visão de mundo, eu estou pensando já que eu vou fazer isso na sequência aqui, como eu conecto os pontos, como minha visão de mundo única conecta os pontos, é uma maneira de consolidar o meu conectar de pontos. É uma maneira de estruturar essa maneira de pensar, é uma maneira de pensar profundamente sobre isso, é uma maneira de entender profundamente isso. É uma maneira de refinar a minha capacidade de analisar outras coisas amanhã que vão acontecer. Inclusive de ser útil. Porque quando você faz isso, você produz uma coisa diferente. Mesmo que seja um pouquinho diferente, é diferente. E essa diferença, ela contribui para o todo, ela gera valor para outras pessoas. Quando você para só de repetir e você se força a fazer essa análise, que tem uma coisa que é dita, tem uma resposta e aí tem uma síntese dela, né? É isso que é esse pensar que o Miguel está colocando, que é muito interessante. Você começa a ficar muito mais útil para o outro, porque ele vai receber uma informação diferente, uma informação que ela é da experiência que você está trazendo. Então, e cada pessoa pode fazer isso. Pensar não é fácil, não é óbvio. Para conectar os pontos e pensar, você tem que ter um esforço aí, né? Tem que botar o tipo de tempo para poder andar. Você está me falando isso, eu estou lembrando do meu tio-avô, que o meu pai conta uma história dele, que ele lia 4 ou 5 jornais todos os dias. E aí, isso tem décadas que ele já faleceu, né? Ele lia 4 ou 5 jornais por dia. E aí o meu pai perguntou, mas por que você lê tantos jornais? Não são as mesmas notícias? Ele falou assim, eu leio todos os jornais porque a verdade não está escrita em nenhum. É exatamente isso. Quando você lê várias coisas diferentes, você entende de uma outra forma. Se você se der o trabalho de pensar, que eu acho que é do Henry Ford essa frase, o trabalho mais difícil do ser humano é pensar. Por isso que muitos evitam fazer esse trabalho. E quando você vê assim, as coisas que a gente... E por isso que quando você tem uma experiência de vida, quando você tem um trabalho, quando você tem uma dedicação, quando você tem uma busca constante pela maestria e está melhorando todos os dias, você vai construindo um consolidado de conhecimentos e de experiências que o jeito simplão de falar isso é o caldo, né? Tipo, porque não é... o Miguel leu tal livro e teve tal ideia. Não, tipo, é esse livro, mas é o negócio do quanto tempo gastou para fazer a palestra. 2 horas e 41 anos, né? A gente estava falando aqui antes o quanto que eu gosto e sempre gostei de estar cercado de pessoas mais velhas que eu e mais experientes. Porque é incrível você conversar, interagir e aprender com pessoas que têm mais bagagem que você e quando você está aberto a aprender sobre isso, né? É muito interessante isso que você está trazendo aqui para a gente... Só que eu vejo, Henrique, que tem gente que tem muita história, tem muita bagagem, tem muito conhecimento, mas ainda não fez o trabalho. E às vezes essas pessoas... Porque assim, não é quantos anos de vida você tem, né? Porque uma coisa que eu aprendi com um mentor meu nos Estados Unidos tem gente que tem 20 anos de experiência. E tem gente que tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Faz todo sentido. E aí, tem muita gente que tem muita experiência, mas ele não se deu o trabalho de consolidar, de condensar, de cristalizar isso. E isso é uma outra coisa que, nesse momento que a gente está vivendo, é um excelente momento para você fazer. Você cristalizar o seu método, cristalizar a sua visão de mundo, cristalizar o seu entendimento do mercado. Está no momento de fazer isso, né? Tá naquele momento do melaço virar rapadura, né? É o momento de você condensar a coisa. E, de repente, um exercício simples de conectar esses pontos de forma pública, de você gravar, tão simples quanto pegar o celular, gravar um vídeo e postar nas suas redes sociais durante 7 dias. Fazer um exercício, um desafio simples desse, pode ser o início do seu posicionamento no mundo, da sua visão única de futuro, de você tornar isso tudo. Desses vídeos aí, que isso é uma parada muito interessante, que a gente falou um pouco antes aqui. Eu perguntei para ele, qual que é a dica prática que você daria para alguém que é de um outro mundo, que não é um cara especialista em tráfego, internet e tal, o que dá para fazer agora, ou o que é coisas práticas, efetivas de fazer? E aí ele falou, bom, eu vou dar essa dica
dos 7 vídeos aí, né? Dos 7 Maravilha. lives. O que explica a dinâmica aqui, porque uma das minhas habilidades, Henrique, é perguntar com uma cabeça de manualizador, entendeu? Legal. Eu posso fazer download do cérebro do Henrique aqui. Legal. Bora lá. Como que a gente cria essa maneira de fazer? Bom, e aí quando o Miguelzão fez essa pergunta, me veio essa ação tão simples quanto você ter 7 dias de uma conversa sincera com as pessoas que você está encontrando nessa rua digital. Se você tem perfil no Facebook, se você tem perfil no Instagram, no Twitter, se você tem um perfil no LinkedIn, não importa onde você está digitalmente, provavelmente você está em algum lugar. Nem que seja grupos de WhatsApp, de negócios, de pessoas que você se conecta. Tem algum lugar que você está digital. E esse lugar, você pode ter certeza que tem pessoas que elas estão, num momento, um pouco mais atordoadas e que estão à caça de coisas diferentes para se conectarem. Então, pessoas que, nesse momento, elas precisam de liderança. Gente, todo mundo, em algum aspecto, é líder. Se você está pensando, se você está se ocupando um lugar no mundo de valor, você, com certeza, é líder. E essas pessoas, elas precisam de encontrar sua mensagem. E aí, não é nem eu que estou falando, é o Brandon Bouchard, que é um cara incrível, né, que fala do Mensageiro Milionário. É também o Seth Godin, que é um cara que escreveu vários livros incríveis sobre essa questão de você encontrar sua própria tribo e liderar, né, o livro Tribos, é um livro fantástico para falar sobre isso. Essas pessoas estão esperando você liderar elas. E de que forma que a gente lidera? Pode ser tão simples quanto você, durante 7 dias, desenvolver a sua ideia sobre o que está acontecendo de forma sincera, pensante. Não repetindo o que está por aí. Fazendo uma síntese e colocando a sua visão de mundo. E por que 7 dias? E como fazer? Pode ser um vídeo que você grava e posta 7 dias num grupo que você participa. Pode ser 7 lives que você faz. Como fazer uma live? É muito simples. Todo aplicativo no seu celular, de Facebook, de Instagram, vai ter um botãozinho que você aperta de iniciar a live. Tem um botão da live. Se você não usou, experimenta, né? Experimenta que é bom, que você entra ao vivo para poder fazer uma transmissão de vídeo. Se você não sabe como fazer, muito simples, digita no Google como fazer live no Instagram, como fazer live no Facebook. Tem você não sabe como fazer, pergunta para o seu filho, pergunta para alguém da sua casa, que alguém vai saber fazer também. Né? Vai saber, é simples fazer. E aí você coloca essa mensagem durante 7 dias tratando de um tema. Uma pequena maratona, um pequeno desafio. Por quê? Porque, Henrique, deixa eu colocar um gancho aqui, que é para mim uma coisa muito... Fale. Que é o seguinte, porque a maioria das pessoas não vê a preparação do bastidor das coisas, que é o seguinte, às vezes você já viu, você está vendo um vídeo meu, ou viu um vídeo de alguém, tipo, o Miguel, como todo mundo, ele tem um espectro, tem uma diferença de momentos bons e de momentos ruins. Ele tem um Miguel, que é um Miguel elevado, né? Tem o negócio do para cima, né? Que você e o Cristiano falavam muito, né? Que para cima tem o negócio de crescer, de superar, de melhorar, mas de você não sei se eu vou falar de uma maneira correta, mas se santificar, né? De você se fazer uma coisa que é extremamente valiosa na sua essência. Tem esse Miguel elevado, mas também tem um Miguel medroso, egoísta, desanimado, triste. Esse Miguel também existe. Então, quando você for gravar esse vídeo, eu não quero que você seja quem você não é, mas que você procure acessar esse você... Empoderado, que brilha, né? É a sua melhor parte, não é a fantasia de você, é quem você realmente é. Você mesmo, mas nessa pegada e não nessa. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Até mesmo porque quando a gente vai gravar vídeo, isso é uma outra coisa que eu aprendi com o Miguel. É como se tivesse um filtro que parece que você tem 3 vezes menos energia do que você realmente tem. É verdade. Então, a gente tem que jogar para cima a energia, lá na casa do Caixa As pessoas dizem como eu estou aqui ao vivo, falando aqui, animado, aqui, louco, tipo, ia ser curioso e... Exatamente. E aí, isso é muito importante, gente. E por que 7 dias? Essa questão de repetir 7 vezes. Você não vai falar 7 vezes a mesma coisa. Depois que você faz 1, 2 vezes, você vai começar a entrar em um processo que você precisa ir além. A gente consegue falar de um assunto uma vez de forma até superficial, repetindo. 2 vezes você já começa a ficar um pouco sem assunto. 3 vezes você não consegue ter 3 conversas com a mesma pessoa repetindo a mesma coisa. É impossível. Você já começa a se forçar a ter que ir realmente nesse lugar da síntese, da criação, do seu pensamento mais original. E fazer isso durante 7 dias, você vai conseguir
ter uma coisa que é fundamental, que é o feedback do que tá, da escuta das pessoas. Se ninguém assistir o seu vídeo, ninguém comentar e ninguém compartilhar, só isso já é um feedback. Significa que você talvez está falando com as pessoas que não se conectam com a sua ideia. Então, o que você vai fazer? Vai parar de falar... se apresentando no mundo de um jeito que as pessoas nem querem te ouvir, né? Nem querem te ouvir. Aí, de duas, uma. Ou você reflete sobre como você está se apresentando e acha uma maneira de se apresentar que conecta com as pessoas, ou você vai procurar as pessoas que conectam da forma que você se apresenta. Que pode ser você simplesmente mudar de grupo de WhatsApp, mudar de mídia, sair do Instagram para o Facebook, sair do Facebook para o Instagram. Isso é uma coisa. Agora, algo mágico pode acontecer, que é o feedback das pessoas. As pessoas falarem com você o que elas estão achando do que você está falando, se aquilo ajuda, que aquilo conecta. E isso é mágico. Porque e as pessoas não vão dar feedback se o seu vídeo for bom. O que vai gerar feedback é se você for verdadeiro. Exatamente. Se a sua essência estiver falando, isso vai gerar conexão, isso vai gerar alinhamento, proximidade, tudo mais. Não é, o meu vídeo está lindo, o meu vídeo está com uma iluminação. Não vai ser isso, né, Henrique? Exatamente. Fazer quanto de essência você está colocando ali, né? Exatamente. E aí muda tudo, a coisa ela ganha um sabor muito positivo. E ao fazer isso, você vai saber como fazer sua venda, como gerar confiança, porque aí você está no mundo real. Você está encontrando com as pessoas que você pode servir, que você pode ter como cliente, que você pode liderar, que você quer escutar. Então a coisa toda muda de figura. É o primeiro passo para você entrar no que está acontecendo agora de um jeito poderoso. É você se apresentar. Sem você fazer isso, você vai estar só na sua cabeça isolado. E agora não é hora de isolamento, agora é hora de conexão. Por incrível que pareça, agora é uma hora profunda de conexão. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, ele nasceu, porque assim, o Henrique é meu amigo há anos, a gente faz calls e reuniões online do jeito que a gente está gravando isso aqui via Zoom há muito tempo. Porém, essa semana eu falei, eu sou o cara que adoro encontrar com as pessoas. Eu adoro conversar, adoro trocar, aprendo nas conversas, cresço nas conversas, né? Porque tem um negócio que eu achei muito interessante, tem uma frase que é: ninguém muda sozinho e ninguém muda ninguém, mas a gente muda nos encontros. Total. Né? A gente muda no encontro. Eu falei, isso é uma riqueza incrível, encontros em que você encontra, que você conversa, que você troca, que você discorda, que você pensa. A gente falou coisas aqui que nem eu nem o Henrique sabiam. A gente construiu em cima do que a gente está falando aqui, né? É uma construção coletiva, uma construção... Isso que é mastermind, né? Isso é mente mestra. E aí, cara, uma coisa assim... eu falei, mas eu não posso... meus eventos todos foram cancelados para frente, presenciais, mas eu sei usar um monte de ferramentas incríveis que estão disponíveis para mim há um tempão. Eu já sei usar o pé nas costas, que, vou colocar para rodar isso aí. Foi mandar o WhatsApp, conversar, marcar e começar a fazer. E assim, essa aqui de ontem eu gravei a primeira, ontem eu não gravei nenhuma por uma série de coisas, hoje eu já gravei duas. Está sendo muito interessante. Uma coisa que você cresce, que você aprende. Por incrível que pareça, isso que você deu de sugestão aqui, de alguma forma está acontecendo. Porque esse negócio de... Se eu coloco uma câmera que me grava só, essa câmera que me grava, eu tenho que pensar muito o que eu vou escrever e tal, não é uma conversa. É cerebral, né? Você está cerebral, está criando coisa em sua cabeça, né? Isso. E aí, como eu estou conversando com você aqui, e você está me desafiando, e você está me colocando coisas que... O início da conversa era óbvio. Legal. Miguel, o Henrique não vai poder participar desse podcast, mas ele mandou dizer que a parada importante para vender consultoria é confiança. Eu podia preparar aqui uma parada enorme sobre confiança, que ia ficar muito legal, mas, cara, ia estar longe disso que a gente está fazendo aqui, entendeu? É tão pouco, né? Cada coisa que você fala é uma pancada que eu penso uma outra coisa, e você vem com uma outra coisa mais incrível. Isso é muito, muito interessante, né? E é engraçado que é uma coisa, inclusive, da natureza. Essas consequências que vão acontecendo porque duas coisas diferentes se encontram e que a gente não consegue muito bem prever. Isso é a vida se manifestando, né? É a vida acontecendo. Uma vez eu escutei o Laí Ribeiro, um treinamento que eu fiz com ele, uma imersão de 3 dias, muito legal, inclusive. O Laí é das antigas,
trabalhou também como consultor, um cara em vários nichos, médico, mas também empresário e tudo. E aí uma das coisas que ele falava, Miguel, era justamente da percepção. O que acontece a 90 graus? O que acontece quando você está olhando para um lado e aí, de repente, acontece um movimento, uma coisa que você não está enxergando, que normalmente a vida acontece, né, nesses 90 graus. Ela acontece não no caminho que está de frente. Por exemplo, falar de confiança era um óbvio, legal demais, mas a gente ia só chegar num lugar. A gente está pegando uns bicos aqui, a gente está pegando as veredas, uns caminhos que estão levando a gente para lugares muito mais altos, muito mais incríveis. Isso aí é igual você estar escalando uma montanha, tem a picada lá da batida do turista, aí você vê uma trilhazinha diferente. Essa trilhazinha vai te levar a lugares incríveis, novos, né? E tá com o outro, ousar entrar nessas picadas, que você não consegue prever o que está na cabeça do outro. Por isso que é importante o desafio da pessoa jogar os vídeos para o outro, porque aí ele vai ter que gerar uma conversa como essa que a gente está tendo. Você vai ver o que a pessoa está falando e vai acabar pensando coisas diferentes também. Muito bom isso aqui, cara. Puxa vida. E aqui, assim, para a gente fechar, assim, nesse tema das lives, aí, dos 7 vídeos, dos 7 conteúdos, a cada dia você reflete sobre o que você já falou e sobre o feedback que você recebeu e sobre o que você está pensando ou refletindo, construindo. Você está um dia mais velho, né? Você está um dia mais experiente. Mais coisas aconteceram e pode te ajudar a pensar de uma forma melhor e mais precisa ou de uma forma mais avançada e mais complexa, né? Então, é isso aí. Você vai conectando... Você está recomendando, né? É um degrau de exatamente cada... isso. E aí você vai conectando os pontos. E não é enlatado. Não é para você gravar 7 vídeos de uma tacada e publicar. Não é isso. É você grava ou faz a live, solta para o mundo, vê o que acontece e faz o próximo, e faz o próximo. É fazer esse movimento de conectando um dia após o outro. E ainda tem um desafio que é o desafio supremo. Para quem acha que está fácil, tem um complemento. Você ainda pode ver nos comentários, nas interações do que você está publicando, de repente uma pessoa, um par, pode ser um potencial cliente, um amigo, ou até um competidor de mercado, que seja, que de repente falou alguma coisa interessante e chamar a pessoa para fazer um vídeo junto, como esse vídeo que a gente está fazendo eu e o Miguel. De repente, um desses vídeos você pode chamar uma outra pessoa para poder participar e bater papo com você sobre aquele tema que você está desenvolvendo. Isso é uma coisa que é interessante, isso, porque também você tem uma pessoa que te provoque a pensar, né? Tipo, o provocar, ele não estou falando de uma maneira negativa, né? O que o Henrique fez, a hora nenhuma aqui, tipo, ele me agrediu, mas ele me provocou a pensar de uma forma diferente, mais profunda e olhar coisas a 90 graus, né? Então a gente está, tipo, mudando de vários... e aí, quando você muda o olhar, você vê coisas diferentes, né? E a gente está num momento muito interessante de falar sobre isso, porque... Puxa, o que está acontecendo no Brasil hoje, muito pouca gente há 10 dias estava prevendo. Total. A conversa, hoje é dia 19 de março de 2020. Dia 9 de março de 2020 não tinha essa conversa no Brasil. Né? Não tinha. Era uma coisa inimaginável o que está acontecendo. Né? Então, e a gente tem estimativas do que vai ser mais 10 dias, mas a gente não consegue também prever como vai ser 10 dias. Então, a gente está no momento em que as mudanças de 90 graus, né, que você está dizendo, elas estão acontecendo muito rápidas. E Exato. A gente tem que treinar essa nossa habilidade de... Peraí, isso é uma das coisas que comigo que eu busquei fazer, né, quando... Na semana passada, de quarta para quinta-feira, foi mais ou menos meia-noite de quarta para quinta que eu li uns 3 ou 4 artigos densos e longos sobre a matemática da doença, e aí eu me liguei que, o negócio vai vir mesmo. Mas aí eu tinha uma visão estratégica, que alguém podia chamar de pessimista, que a situação ia ficar ruim, mas eu lembrei de várias coisas, né? Eu lembrei da questão liderança, que tem muito a ver com consultoria, porque um excelente consultor, ele é um líder. Os melhores consultores do mundo, eles são líderes. Os melhores consultores nos seus ramos, eles são líderes. E a segunda coisa é que eu lembrei de uma frase que eu ouvi do Tony Robbins, que é liderança, o líder é aquele que traz certeza. De novo, o líder é aquele que traz confiança, né? É aquele que traz confiança. E o líder que traz certeza nesse mundo, nesse momento de incerteza,
a gente tem que trazer certeza para as pessoas que estão à nossa volta. Então, cada uma das pessoas que está escutando aqui, você que está escutando esse conteúdo aqui, você talvez não perceba, mas você lidera várias pessoas. Você influencia várias pessoas. Você inspira várias pessoas. Então, cuida para qual a mensagem que você vai dar para trazer certeza, trazer confiança, ao mesmo tempo que isso não está dizendo o Miguel é um negócio que está tudo lindo, né? Vai colocar um óculos cor-de-rosa e ver o mundo cor-de-rosa, mundo de Poliana. Não, encarar a realidade nua e crua, ao mesmo tempo que tem uma fé inabalável no futuro, tem esperança, tem uma expectativa do bem, mas a expectativa do bem é fazer o certo também, é tomar as medidas necessárias, né? Falei com a minha equipe essa semana aqui, assim, até de uma forma que eu poderia ter até expressado mais para elas, mas, cara, a gente tem, nesse momento agora, a gente vai ter que cortar custos de uma série de coisas. Ao mesmo tempo que tem pessoas que são meus parceiros, que trabalham para mim pontualmente, que não são meus funcionários, ou não têm um contrato mensal comigo, que eu sei que o cara precisa do serviço que ele presta para mim, do dinheiro que eu pago para ele. E assim, é a minha escolha. Eu vou continuar, eu vou contratar. O que eu vou? A minha pergunta é: tem mais de uma pessoa, o que eu vou contratar desse cara nesse momento agora, que o que eu iria contratar não vou mais, entendeu? Nos próximos 3 meses, abril, maio, junho, eu tinha 6 eventos marcados, estão todos adiados, sem data futura ainda. Esse cara pode ficar 3 meses sem faturar o que ele ia faturar comigo? Possivelmente a resposta é não, entendeu? Puxa, qual que é a minha escolha? Né? Então, assim, o líder é o que traz certeza, é o que traz confiança, e uma coisa muito interessante, porque a venda também é feita com transmissão. Isso eu aprendi com outro Jordan, né? O Jordan Belfort, que é tipo um cara super polêmico e discordo em inúmeras coisas dele, né? Mas tem a definição de vendas dele das melhores que eu já vi. Venda é transmissão de certeza, transmissão de confiança e transmissão de emoção. Quando você vende, você transmite. Para você transmitir, você tem que ter em você e você tem que ser capaz de transmitir. Confiança e certeza é essencial nesse momento. A gente precisa exercitar isso. E essa visão de esperança e essa visão de... as coisas que aconteceram essa semana de chegarem para mim, por que eu fui assistir um podcast, depois comprar o livro e ganhar a palestra de um cara que fala Your stand is your brand, né? Onde a sua bandeira, onde você está, o que você defende, o que você acredita, quem você é a sua marca. É o seu posicionamento. E quanto mais alinhado com a sua verdade, a sua essência, a sua filosofia, mais a sua empresa vai dar certo. Por que eu fui ver isso essa semana, entendeu? Que incrível a gente tá tratando disso e agora você vem e me provoca falando que eu tenho que... Ele não falou que eu tenho que fazer, mas eu já escutei isso, sabe? O Henrique falou, não, o negócio, uma dica prática, simples, é fazer 7 vídeos, 7 lives e construir em cima disso e ouvir as pessoas. Eu falei, cara, é isso, eu vou fazer. Tem que fazer, porque isso é um exercício de refinar a minha mensagem, mas um exercício de liderança também. Um exercício de comunicar isso, né? E uma outra coisa que eu tenho me perguntado muito, Henrique, que para mim é uma pergunta muito poderosa, que é como eu quero me lembrar de mim mesmo nesse período daqui a 10 anos? Incrível essa pergunta, inclusive porque a gente está numa virada de década, não é uma virada só de ano, a gente está no começo dessa década. O que a gente fizer agora vai dar o tom das nossas vidas nos próximos anos, muito provavelmente. Eu fico pensando assim, as pessoas que estão passando por isso, entendendo e se transformando, pode dar um sabor para a sua vida nos próximos anos. Faz a diferença. A forma que a gente está se portando nesses próximos dias faz diferença. Você vai estar contando latinha de sardinha na despensa ou você vai estar contribuindo para as pessoas, fazendo coisas que sejam edificantes, que sejam justas, que sejam boas, né? Faz toda a diferença. Incrível. Incrível. E ao mesmo tempo, assim, volta no primeiro E do empreendedor, que a coisa melhor que a gente pode fazer hoje é como eu posso gerar valor de verdade, que vale muito, né? A gente falou um pouco disso antes de começar a gravar aqui, que eu achei muito interessante, a solução não é dar tudo de graça, é você, quais coisas que eu posso oferecer para o mercado que são extremamente valiosas nesse momento. Isso é muito mais valioso do que dar coisas de graça, né? Qual é o melhor que a gente pode trazer
mudou com o modelo dos 90 graus, né? Tipo, o que o mundo está pedindo hoje é diferente do que o Brasil está pedindo hoje, é diferente do que ele estava pedindo há 10 dias atrás. Exato. É uma pergunta maravilhosa, né? É um questionamento maravilhoso. E essa é a essência das coisas, né? De como você vai se orgulhar ou você vai ter vergonha daqui em 2030, a gente vai ter orgulho ou vergonha do nosso comportamento em 2020. Ainda mais que a memória agora, ela é para sempre. Internet, a memória é para sempre. Os vídeos, isso é uma coisa também que pouca gente se tocou, que a timeline do Facebook ela existe desde 2010, 2009. O Facebook existe de antes, mas provavelmente você fez o seu Facebook, muita gente já fez o Facebook lá em 2008, 2009, 2010. Então você tem um timeline quase que de 10 anos corridos de vida. Então dá para poder até ver as consequências. Por exemplo, falando de negócio de consultoria, tem gente que eu converso hoje que estavam em lives que eu fazia 3, 4 anos atrás, a pessoa comentava e encontrando em evento e foi, sabe, evoluindo e hoje convivo de uma forma ou de outra. Então, vai fazer muita diferença a gente agir. E isso é uma coisa que eu aprendo com o Paulo Vieira, né? Agir certo, na velocidade certa, na hora certa. Agora está numa hora de agir, não está numa hora de ser saco de batata, né? Está na hora de você ser útil mesmo. Tem que ser útil, poxa. Tem que ser útil. Seja útil dentro da sua família, seja útil para os seus eventuais clientes ou para as pessoas que não vão ser seus clientes, mas que vão assistir e vão te escutar. É a hora de liderar. Não é a hora de ficar com medinho. É a hora de enfrentar de peito aberto e contribuir, né? Na hora de contribuir. É incrível isso. Muito bom. Henrique, tem uma pergunta para a gente fechar aqui, que é o seguinte. Você veio aqui em casa, né, e a gente fez no meu escritório aqui, a gente fez um trabalho de 2 dias de consultoria estratégica de marketing para a sua consultoria, um negócio que eu já fiz para poucas pessoas, sempre individualizado nesse formato, e pouca gente conhece esse modelo, que hoje tem um esquema de uma estrutura de 10 etapas e 10 passos aí que a gente trabalhou em 2 dias e que a gente vai, em breve, abrir um outro formato de treinamento, de curso, de mentoria para o mercado. Né? Então, você recebeu em primeira mão, né? De uma forma cobaia também, né? Tipo, aprendeu aqui, foi das primeiras pessoas que eu fiz isso, e foi muito interessante, muito rico fazer isso com você. Eu queria te perguntar, que você contasse como foi a experiência, como foram os resultados, o que deu de fruto disso, né? Porque mais do que... Eu sei que foi legal ter andado comigo de madrugada no condomínio, mas isso é só o processo, né? Tipo, o que é o efeito, o resultado, o fruto do negócio? Bom, show de bola. Obrigado por me dar a oportunidade de agradecer publicamente e falar sobre o processo. Eu vou ser muito objetivo, porque para mim foi muito profundo. E quanto mais profundo, mais essencial é, né? A primeira coisa é que foi um processo de mentoria consultiva, de aconselhamento, que me ajudou a descascar, igual uma cebola, o que era historinha, frescura, distorção da minha cabeça, do que era de fato essencial do que eu estava vivendo. Então, para você ir para algum lugar, você tem que saber onde que você está. E o processo nosso, né, esse processo brilhante que você tem refinado, desenvolvido, eu tenho certeza que está ainda mais incrível. O que eu vivi com você foi ímpar, foi muito incrível. E é um processo que trouxe muita clareza do que eu estava vivendo, das associações que eu estava estabelecendo na ocasião, e que algumas eram positivas e outras eram negativas, eram tóxicas para o meu negócio, para a minha missão de mundo. E ter um conselheiro confiável que possa conduzir perguntas certas e me fazer ter clareza do que eu estava vivendo no meu negócio para poder fazer uma reopção de demitir certos clientes, demitir certos sócios, associações, foi o que me permitiu sair de onde eu estava para ir para um lugar de poder, de ocupar um espaço mais luminoso. Então, de forma muito prática, me ficou 2 coisas do nosso processo. Esse diagnóstico, essa clareza que me deu, que foi absurda para a tomada de decisão, um senso de uma orientação para a decisão que até hoje perdura. Até hoje perdura. Tem certas coisas que aí são um pouco mais pessoais e próprias do negócio, alguns post-its que eu anotei de decisões tomadas e de, mais do que decisões, de princípios de decisões. Eu tenho certeza que o trabalho que o Miguel faz me ajudou a ter princípios para a tomada de decisão. Mais do que a decisão daquele momento, todas as decisões que eu tomei depois, elas estão calibradas por princípios que eu encontrei com eles depois que a gente conversou. São princípios que eu tinha, mas não tinha clareza que eu tinha esses princípios. Depois que você tem essa clareza,
muda tudo. Não tem como voltar atrás, não tem como você tomar decisões se não for coerente com seus princípios. E trabalhar com princípios é fundamental se a gente quer, de fato, ocupar um espaço no mundo. Não estou falando que eu não errei depois de nosso trabalho de consultoria, porque eu sou humano e estou aprendendo, estou crescendo. Então, algumas decisões não foram... Eu também errei de lá para cá. Pois é, natural. E se alguém não errou... Várias vezes, provavelmente mais que você, Henrique. Pois é, que faz parte da nossa jornada. Mas todas as vezes eu tinha instalado na minha cabeça um conselheiro fiel, que eram esses princípios, que foram derivados de um conselheiro fiel de fato, né, que foi o nosso trabalho, a nossa amizade e o que foi desenvolvido de forma muito assertiva. Então, eu recomendo muito, mas muito mesmo esse trabalho de consultoria e mentoria que o Miguel traz, a gente criar na cabeça esses princípios de tomada de decisão que facilitam, que agilizam e que tornam a gente muito mais poderoso enquanto consultores, empresários, né, gestores, líderes e, enfim, a atuação mais poderosa do mundo. Além disso, ainda teve um outro benefício que, para mim, também ficou muito claro, que era saber escolher os clientes certos, os associados certos, para eu chegar onde que eu quero chegar. Porque você só consegue também escolher se você tem esses princípios e você começa a usar esses princípios para atrair as pessoas certas. E pode ser tão simples quanto você ter uma lista de atributos para saber se aquela pessoa ela é afim, é amiga ou se ela é inimiga. Muita gente dorme com o inimigo, casa com o inimigo, se abraça, se amansa com o inimigo, nem está sabendo que está com uma pessoa que te faz mal. Às vezes é um processo tão simples quanto você ter esses princípios alinhados e olhar para a sua realidade. Então, o Miguel, para mim, foi uma grande, bela dose de um copo cheio de realidade baseada em princípios. Aí a coisa ficou fácil. Não deixou de ser trabalhosa, mas ficou bem mais fácil. E de lá para cá, eu saí de uma zona meio cinzenta de indefinição para uma zona muito clara de definição e de ação, né? Então, é isso que ficou para mim. Puxa vida. Cara, Henrique, muito obrigado, viu? É um prazer, cara, ouvir isso de você, uma alegria, assim, de eu ter servido você, né? Tipo, o objetivo do trabalho, o objetivo de um negócio, o objetivo de uma amizade é servir, né? Tipo, como a gente... Então, ter essa oportunidade de servir você e ver uma pessoa que eu gosto tanto, que eu respeito tanto, que eu admiro tanto, que eu aprendo tanto, ter tido a oportunidade de servir com esse meu olhar, com esse meu conectar os pontos, né? Como você usou, né? O termo que você usou, né? Tipo, o que a gente está fazendo o tempo todo, como que a gente conecta os pontos de todas essas coisas que estão relacionadas a negócios, marketing, vendas, negociação, né, posicionamento, estratégia, como que a gente tem um jeito único de conectar os pontos, é esse jeito que a gente consolidou e está apresentando para o mundo e, puxa vida, fiquei muito, muito feliz. Você pode ter certeza que a gratidão é toda minha. Até compartilhar uma coisa mais pessoal, eu tenho um filhinho que estava recém-nascido na época que eu fui visitar Miguel, e um dos princípios que eu tenho agora de tomada de decisão, que o Miguel me ajudou a calibrar, ele tem a ver com meu filho, tem a ver com, enfim, não vou abrir aqui, mas tem muito a ver com esse momento agora de ser pai. Cara, mudou tudo, muda tudo. Até hoje eu olho para o meu filho e eu lembro da frase de ativação desse princípio, e para mim é muito fácil dizer sim, dizer não para coisas que me acontecem agora por causa disso. Então a gratidão é minha, porque eu sei que está tendo efeitos não só no meu negócio, mas na minha vida, na vida do meu filho. Né? Eu sei que eu vou ser um pai e um empresário, consultor, líder, gestor melhor por causa disso. Então é fantástico, foi muito fantástico. A gratidão é minha. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Obrigado pelas caminhadas, pela acolhida e pelo trabalho belíssimo. E eu fico muito feliz se esse trabalho for chegar em mais pessoas. Inclusive, pode passar o meu telefone pessoal, o WhatsApp, para qualquer pessoa que quiser saber mais detalhes, saber se é de verdade, se não é, que eu sou uma pessoa real, isso aqui não é script, não foi combinado. O Henrique Teixeira existe, né? Existe. E vou ter o prazer de dar um feedback aí muito sincero, né? Para quem quiser saber. Muito bom. Isso. Cara, muito bom, muito obrigado. A gente ficou, acho que quase 2 horas falando. Muito, muito incrível. Muito obrigado. Que presente, que alegria ter esse papo com você. E aprendi muito. E, puxa, foi muito, muito bom. Assim, essa troca,
a gente construiu coisas aqui que não existiam, né? Então, puxa vida, obrigado mesmo, cara. Tamo junto mesmo. E aí é isso, pessoal. Eu espero que vocês botem em prática aí essas sugestões e fiquem ligados aí, porque o trabalho está só começando. Tem muita coisa boa vindo para vocês aí. Acompanhe os conteúdos do Miguel, porque o cara, ele realmente contribui para a vida de todo mundo que passa perto dele. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Vamos que Tamo vamos. junto. Obrigado, Miguel. Um abração, viu? Um abraço.